Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar o culto nessa manhã, culto de comunhão, onde nos reunimos do Senhor para louvar, adorar e exaltar o nome dEle. Vamos colocar em pé e fazer a primeira oração juntos nessa manhã. E nessa oração vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que iniciamos este culto, ó Pai, nessa manhã, aonde, Senhor, estaremos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para Te louvar, para Te exaltar, engrandecer o nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Queremos pedir aqui, Senhor, nesse momento, as Tuas bênçãos, ó Pai, para cada vida que aqui já está presente nessa manhã, aquelas que ainda estão por chegar, Senhor, à Tua casa, que o Senhor também venha trazê-las em segurança, que o Senhor, ó Pai, venha preparar, Senhor, para nós um domingo abençoado, cheio da Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nessa manhã em nosso meio, agindo em meio aos louvores, na ministração da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, e tudo aquilo que nós fizermos nessa manhã, Pai, seja o nome do Teu Filho amado Jesus glorificado. Prepara, Senhor, para a Tua igreja, um domingo, Pai, abençoado, cheia da Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, irmãos, nos Salmos de número 126. Salmos de número 126. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo, né? Deus libertou o povo dele do cativeiro. Deus trouxe liberdade para o povo, né, que estava cativo. Salmo 126. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem aqui, irmãos, está alegre nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso louvamos a Ele, por isso adoramos ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor com os corinhos, amém? O Senhor está presente. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus está presente, amém? Ele é o convidado especial. Vamos louvar ao Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. E palma, 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 bate palma pra Jesus. Palma, 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 porque Ele é a luz. Palma, 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 bate palma sem cessar. Jesus Cristo também bate, o coração quer entrar e vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar, vai
Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Nós estamos no lugar santo, na casa do Senhor, e nós vamos louvar a Ele e adorar a Ele nessa manhã. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria já de estar apresentando nosso pastor Wellington, está aqui conosco hoje. Pastor Wellington e a esposa Olga, meu Deus, estão conosco e hoje é uma honra a presença deles conosco, amém? Os irmãos conhecem já? Quem não conhece o pastor Wellington? As irmãs ali não conhecem. Mas vamos dar um bem-vindo ao pastor Wellington e à esposa Olga, amém? Nós te amamos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fiquem à vontade na casa do Senhor para adorar o Senhor. Irmãos, eu vou estar já dando as oportunidades nessa manhã e nós vamos louvar ao Senhor, né? Dar oportunidade para os departamentos e depois louvar ao Senhor também com o Ministério de Louvor, amém? Vou iniciar dando oportunidade para o Febrac estar louvando ao Senhor e depois a Jubrac também já vai se preparando para louvar ao Senhor. O Febrac cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Todas as irmãs, para nós louvarmos ao Senhor. A irmã Olga também fica à vontade, se quiser vir louvar conosco. Amém. Mais importante não há nada aqui.
Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, né? A nossa UFEBRAC. Que Deus continue usando essas mulheres, né? Para louvar ao Senhor. Irmãos, vamos também agora então louvar ao Senhor com a Jubrac. E depois da Jubrac, a Masbrac vai louvar o Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. A Jubrac cumprimenta a paz do Senhor. Sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ver. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para
Glória a Deus. Deus continue abençoando também a nossa Jubrac. Glória a Deus. Então agora o Masbrac também tem a oportunidade para louvar o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã com o hino que nós estamos já ensaiando para a nossa festividade, né? Dia 20, irmãos. Convidar o pastor Wellington para estar vindo louvar com a gente. Glória a Deus. Ao Masbrac, sauda a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos felizes por essa manhã, estamos aqui para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos nos ajudam que esse louvor nós estamos ensaiando nos cultos já para a festividade. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. O Masbrac pede que os irmãos saudem ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, irmãos, continue em oração em favor da Masbrac, né? Que nós vamos fazer essa festividade dia 20 de setembro pela fé, né, irmãos? Pela fé. E em nome de Jesus, Deus vai estar presente, o Senhor vai estar presente. Glória a Deus. Então agora a Menibrac também vai louvar o Senhor. A Melissa está aí para louvar o Senhor, então a Menibrac vai louvar o Senhor. A Menibrac, Campamentos Irmãos com a paz do Senhor. A gente queria chamar a Jubrac também, para estar ajudando a Melissa. Que sono! Ei,
Acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Que sono! A formiguinha trabalha no verão, pra no inverno ter o seu pão. A formiguinha trabalha no verão, pra no inverno ter o seu pão. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Glória a Deus. Show preguiça, né, irmãos? Olha que eu falei para Melissa ali, falei, Melissa, só tem o seu hoje aqui de mini braque, né? Ainda não tinha chegado também os filhos do Vitor, né? Então, eu falei, só tem o seu, escolhe lá o hino lá. Aí ela que foi escolher, irmãos. Tá vendo aí? Show preguiça. Não pode ter preguiçoso na obra do Senhor. Glória a Deus. Deus está falando conosco já nessa manhã, né? Irmãos, nós vamos então agora ofertar, né? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta nessa manhã, você vai estar entregando com alegria na obra do Senhor. Amém? Eu gostaria de estar convidando aqui o presbítero Edgré para estar fazendo essa oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Você pode ficar assentado mesmo. Levante as suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença para apresentar, Senhor, os dizimistas e ofertantes da Tua casa nessa manhã. Pai bendito, Pai eterno, derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um, sobre a sua família, sobre o seu emprego. Pai amado, que nada falte sobre o seu lar. Pai bendito, e aqueles que não podem também, Senhor, dizimar e ofertar, derrame uma bênção especial sobre a sua vida e que ele seja um dia dizimista e ofertantes da tua casa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Irmãos, nós vamos agora também para o momento de oração, que nós fazemos todo domingo, né? E hoje não vai ser diferente. Todo domingo nós nos prostramos e para fazer esse momento de oração, falar com o Pai. Aqui tem pedido de oração no caderno para a Juliana, que está com febre, a neta da nossa irmã Sandra, filha da Tabata. Oração para o Júnior Passini, para Deus dar sabedoria, discernimento e dicção para uma entrevista amanhã. Glória a Deus, já está dando, em nome de Jesus. Oração também para o Gilson, para que Deus venha cuidar, porque vai mudar de setor na prefeitura. Ô glória, que benção, já mudou, Deus já abençoou e vai continuar abençoando o Gilson, o Júnior Passini, vai curar também a Juliana, em nome de Jesus, amém? Eu vou chamar o nosso irmão Irineu para estar puxando esse momento de oração. Isso, irmãos, vamos orar também em favor da irmã Cecília, continuar, né, orando em favor da Cecília Gavião. Nós estamos orando aqui também toda quinta em favor dela. Aí estamos convocando a igreja para orar em favor dela. Então vamos orar hoje de novo. Não vamos cessar de orar em favor da Cecília Gavião, amém? Tem mais alguém que quer colocar algum pedido específico? Pastor Hélio? Missionário Marcos, vamos orar por ele também. Tem mais alguém? Amém? Então vou pedir para o irmão Irineu estar fazendo esse momento de oração e eu vou passar aí ungindo os irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então nesta manhã, irmãos, aleluias. Colocando nas mãos de Deus, aleluias, aquele que resolve, aquele que está, aleluia, olhando para o teu povo, aquele que está, aleluia, assim, buscando aqueles que canta, ora em espírito e em verdade, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, que haja nesta manhã, aleluia, Deus maravilhoso e santo, aleluia. Nesta manhã, Senhor, nós devemos te louvar, Senhor, e te agradecer nesta manhã, por mais esta manhã que o Senhor tem preparado, Senhor, de estar na tua casa nesta manhã, aleluia. Oh Deus maravilhoso e santo, que nesta manhã o Senhor venha invadir nossos corações, aleluia. Oh Deus maravilhoso Santo, trazendo, Senhor meu Deus, aleluia, ai, cada coração, o refrigério, a paz, a alegria, Senhor meu Deus e meu Pai, porque nós somos um povo alegre, um povo feliz, Senhor, porque um dia, Jesus, aleluia, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos chamado, aleluia. Sim, meu Deus e meu Pai, é um privilégio, Senhor, desta igreja nesta manhã, aleluia, e o Senhor tem nos escolhido, Senhor, Senhor meu Deus, por isso nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, e te agradecer, meu Deus e meu Pai, mas nesta manhã, Senhor, eu já quero apresentar a ti, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, o qual teus servos, as tuas servas, Senhor, aleluia, está precisando, Senhor, que o Senhor venha interferir, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor, mudar circunstância nesta manhã, Senhor meu Deus, venha, Senhor meu Deus, encontra, Senhor, aleluia, com cada um, Senhor, que fez esse pedido nesta manhã, Senhor, talvez, Senhor, eu não conheça, mas o Senhor conhece o nosso sentar e nosso levantar, conhece cada um, Senhor, nesta manhã, Senhor, em especial, Senhor, eu apresento, Senhor, a vida da nossa irmã Cecília, o qual, Senhor, vem, Senhor, lutando, Senhor, vem batalhando, mas sim, meu Deus e meu Pai, esperamos, Senhor, da tua vontade, do teu querer, Senhor, meu Deus, mas que nesta manhã, Jesus, aleluia, seja um dia amanhã de vitória, uma manhã, Senhor, de bênção para cada um, que cada um, Senhor, que está para resolver, Senhor, um problema, uma dificuldade, que o Senhor vai à frente, Senhor, já, Senhor, aprendendo,
os caminhos, dando vitória, Senhor, para teu povo, Senhor, porque é um povo diferente, é um povo escolhido, é um povo chamado, é um povo, Senhor, que lamande canta, o Senhor tem somente para ti, Senhor meu Deus. Então, Senhor, faz vitorioso, Senhor, faz, Senhor, milagre, faz, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor, aleluia, é um Deus todo-poderoso, que pode alcançar, aleluia, aonde, Senhor, nós não podemos ir, o Senhor pode, Senhor, aleluia, mudar, Senhor, circunstância nesta manhã, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Jesus, aleluia, cada família representada nesta manhã. Visita nossas famílias, Senhor, meu Deus, da vitória, das bênçãos, Senhor, dos altos céus, Senhor, meu Deus, curando, libertando, salvando, abrindo portas, Senhor, oh Deus, salvando, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada família, Senhor, o qual nós oramos, Senhor, para nossas famílias, que haja uma libertação, que haja, Senhor, escamas, Senhor, tirado desses olhos, Senhor, para que eles possam enxergar, possam ver, Senhor, aleluia, sim, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que faz, Senhor, em nossas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus, nós oramos, Senhor, por salvação de almas, Senhor, nesta manhã, aleluia, Kiramande canta, venha, Senhor, se render a teus pés, Senhor, venha, Senhor, ajoelhado, aleluia, necessitando, Senhor, de uma vitória, Senhor, tão grande, que é a salvação, porque sim, Senhor, não há nada, Senhor, maior, Senhor, aleluia, daquilo que o Senhor conquistou para nós, na cruz do Calvário, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso e santo, Senhor, que todo, Senhor, tenha, Senhor, aleluia, essa alegria, aleluia, sim, Senhor, de ter certeza da sua salvação, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso e santo, nós estamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, aleluia, grato a Ti, Senhor, pela sim, Senhor, essa vitória, por essa bênção, Senhor, que Tu tem preparado para nossas vidas, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço já nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vai levantando já agradecendo ao Senhor, irmãos. Vai levantando, tomando posse de bênção, de milagres, de cura, do sobrenatural de Deus sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Ministério de Louvor já toma a frente aqui para nós continuar, né, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, né, irmãos, estar na casa do Senhor, iniciando o dia, as primeiras horas, o primeiro dia da semana, a primícia, entregando o melhor para o Senhor. Se coloque em pé, você tem fôlego de vida, e a palavra do Senhor diz lá no Salmos 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então você tem fôlego, adora o Senhor nessa manhã, que Ele está presente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
Oh, glória a Deus. Estamos nós aqui, Senhor, para te dar o louvor que é devido, né? Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele nos traz a presença dEle para dizer assim: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Você só precisa me adorar. A única coisa que eu quero é a tua adoração. Então adore ao Senhor. Renda a Ele o teu louvor, o melhor da tua adoração. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Aleluia. Para o treino, para o treinamento tá bom, irmãos. Agora demonstra para o seu irmão aí que você é um com ele. Quero ver. Demonstra o amor que o Senhor colocou no teu coração para ele, para o teu irmão. Olha para ele e diga isso aí, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com vocês no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Entendeu, irmãos? Entenderam? Somos um. Somos um no amor de Jesus. Não tem separação, não tem diferença, não tem maior, não tem menor, não tem, somos um, amém? Olha aí agora para o teu irmão e diga assim para ele, ó, aprenda, somos um, quando eu precisar de você, é porque um dia você também vai precisar de mim, pode falar isso aí, quando eu precisar de você, é porque um dia você vai precisar de mim, amém?
Então aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso é ser cristão, né? Amém? Isso é ser cristão. Jesus, ele nunca mediu esforços. Irmão, pode se sentar. Eu já vou estar chamando aqui o pastor Wellington. Jesus nunca negou ajuda. Seja para o pecador que fosse, ele nunca negou de estender as mãos. Sempre estendeu as mãos, sempre ajudou, sempre foi um. Sempre foi um. Amém? Pastor Wellington, nós vamos agora então nos alimentar da palavra do Senhor, né, irmãos? Precisamos nos alimentar da palavra. Se coloque em pé de novo, mais uma vez, irmãos. Senta e levanta. O crente faz exercício até no culto. Amém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Santo Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu filho, o qual o Senhor o trouxe aqui nessa manhã, para ministrar a tua palavra. Peço, Pai, que o Senhor venha usar, falar conosco, Pai, nessa noite, nessa manhã. Que o Senhor venha usar o teu Espírito Santo para falar com o teu filho e para ministrar para a tua igreja. Aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai, eu creio que o Senhor vai entregar através e pela boca do teu filho. Amém, Senhor? Amém. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, receber o pastor Wellington com uma salva de palmas para Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito bom estar aqui nesta manhã, louvando a Deus. É muito bom estar com os irmãos, né? Fazia um tempinho que nós não vínhamos aqui e estou muito feliz por encontrar cada um dos irmãos, aqueles que a gente está conhecendo hoje, né? Aqueles que a gente já conhece há algum tempo, nosso irmão Irineu, os demais irmãos, irmão Gilson, irmão Edgley, e cada um, né, dos irmãos que aqui estão, nossas irmãs. É muito bom estarmos aqui nesta noite. Amém, queridos? Eu quero já abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16. Amém? Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito
receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém? Glória a Deus. Queridos, nesta manhã, Deus vem falando comigo já desde o começo da semana, e Deus preparou para nós nesta manhã entendermos e meditarmos um pouco mais sobre as três pessoas da Trindade. Nós, como cristãos, como na Igreja Brasil para Cristo, que em nossa fé cremos na Trindade, cremos no Pai, cremos no Filho e no Espírito Santo. E nós precisamos entender qual é a função do Espírito Santo. Talvez muitos de nós não atentamos o quão grande é o Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero, ao longo desta pregação, trazer, alguns apontamentos que eu trago aqui comigo. E uma delas, diz assim: esta geração gradualmente, quase imperceptivelmente, tornou-se em grande medida uma geração sem Deus. Como é evidente isso? Como a gente tem visto, as pessoas se afastando de Deus, as pessoas preocupadas com as coisas materiais e tão longe de Deus. E tudo isso tem vamos dizer, algo que está levando as pessoas para isso. E uma delas é o afastamento, o não ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vemos aqui, queridos, que mesmo entre os cristãos professos, embora haja uma grande quantidade de religião, há pouquíssimo piedade ou amor. Há muito formalismo externo, mas muito pouco reconhecimento interior de Deus. Muito pouco viver em Deus, viver com Deus e confiar nele. Daí surge o triste fato de que quando você entra em muitos de nossos locais de culto, certamente ouvirá o nome de Deus ser mencionado, mas, exceto na bênção, você mal saberia que existe uma Trindade. Em muitos lugares dedicados a Jeová, o nome de Jesus é muitas vezes mantido em segundo plano. O Espírito Santo é quase negligenciado e muito pouco é dito sobre sua sagrada influência. Irmãos, nós vemos várias religiões, que o foco é Jeová, o foco é Alá, o foco é Deus. Mas em muitas religiões se exclui Jesus e se exclui o Espírito Santo. Algo terrível, algo, que traz uma treva muito grande sobre o mundo. A palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, ninguém vai ao Pai. Nós vemos guerras em nome de Alá, guerras em nome de Deus, e nada de amor, nada de Espírito Santo, nada de ouvir aquilo que traz ao homem a reflexão, que muda a sua direção, porque é o Espírito Santo de Deus que é o Consolador. O Espírito Santo de Deus é que está em nós, é que está aqui nesta terra, para nos conduzir a uma vida plena, a uma vida na presença de Deus. Quando nós olhamos o Velho Testamento, o Espírito Santo vinha aos profetas e ali, junto a ele, trazia algo de Deus, um direcionamento, uma profecia. Mas hoje, queridos, após a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição e a sua ida até o Pai, ele enviou o Consolador. E quanto é difícil para a geração atual entender que precisamos buscar o Espírito Santo, que precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que está em nós e que nos direciona e nos impulsiona a fazermos coisas agradáveis a Deus.
Querido, você não precisa mais ir ao templo, você não precisa ir lá no Santo dos Santos para apresentar as suas petições. A palavra fala que o véu se rasgou de alto a baixo, e nós temos um livre acesso com Deus, através do Espírito Santo. Nada chega a Deus, nada chega ao Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo, age de forma, com gemidos inexprimíveis, a se dirigir a Deus por nós. Mas o Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa vida terrena, e que nós, muitas vezes, queridos, não observamos, não atentamos, não damos o devido, vamos dizer, a devida atenção ao Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas. Eu fiquei muito feliz hoje, porque a UFEBRAC cantou um louvor que diz que o Espírito Santo, se move em mim, que Ele, joga a sua brisa, que Ele possa tomar o nosso corpo. E tomar o nosso corpo não é tomar em possessão, não é isso, mas é trazer direcionamento para as nossas vidas, direcionamento para as nossas ações, queridos. É isso que Deus quer de nós, que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, dele e somente dele, se sua doce influência repousar sobre nós. Os discípulos foram instruídos por Cristo a respeito de certas doutrinas elementares, mas Jesus não ensinou os seus discípulos mais do que o que deveríamos chamar de o ABC da religião. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Seus discípulos não eram possuidores do Espírito, eles tinham o Espírito no que dizia a respeito à obra da conversão, mas não em relação a uma iluminação brilhante, uma instrução profunda, uma profecia ou inspiração. Ele diz agora: estou prestes a partir, e quando me afastar de vocês, enviarei a vocês o Consolador. O papel do Consolador, queridos, ele é gigantesco. Quando nós participamos da escola bíblica, quando nós participamos do culto, nós aprendemos através do pastor, através do irmão, que tem ali o conhecimento da Bíblia, da teologia. Mas a palavra diz que quem irá nos mostrar e nos revelar verdadeiramente a palavra, quem vai colocar dentro do coração e falar: olha, você precisa fazer desse jeito, você precisa andar desse jeito, é o Espírito Santo de Deus. Olha a importância, queridos. O Senhor aqui, quando Ele se dirige aos seus discípulos, Ele passou por algum tempo com eles, ensinou-lhes as boas obras, ensinou-lhes o caminho como deveriam andar, mas muita coisa que eles deveriam aprender, não tinha como o Senhor entregar para eles, porque muitas coisas nas nossas vidas serão nos entregues, serão nos ensinados ao longo da nossa vida. A palavra fala que nós devemos buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A nossa natureza, querido, muitas vezes é pecaminosa, é uma natureza dura, ela vai lutar contra o Espírito, a carne, ela vai querer lutar contra o Espírito, fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Mas quando nós damos ouvido ao Espírito da verdade, ao Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta, Ele nos chama a atenção, Ele diz: olha, não é por este caminho. Hoje nós vemos, queridos, jovens que são bombardeados de todos os tipos de informação, e nós sabemos que a palavra de Deus tem chegado também a essas pessoas, através do TikTok, do Instagram, do YouTube, das mídias sociais. Mas a questão é que eles não estão dando ouvidos à ação do Espírito Santo. O coração não está voltado a ouvir Deus. O coração está voltado a ter conquistas
sejam elas materiais, sejam elas pessoais, de cunho, né, de satisfação pessoal, né, satisfação do prazer. E nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele é sutil, ele é ardiloso, e ele vai agir de modo que ele possa afastar o maior número de pessoas da presença de Deus. Mas quando as pessoas começam a ter momentos da sua vida de oração, de busca da palavra e de ouvir o Espírito Santo, elas serão transformadas. Louvo a Deus que nós vemos ainda jovens, né, com o coração voltado a servir a Deus, crianças que estão sendo ministradas na palavra de Deus. Nós, como pais, devemos orar e pedir a direção do Espírito Santo em nossas crianças, para que o Senhor tome elas e ensiná-las a ouvir a ação do Espírito Santo. Quando eu falo em ouvir, irmãos, talvez você vai dizer, mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo. Toda vez que você for praticar uma ação que você sabe que é errada, Ele vai falar com você. Ele vai tocar, o seu coração vai criar um aperto tão grande, tão gigante, você vai falar, está errado. E aí, a ação dele vai te mover, e você vai resistir à investida do mal. Mas sabemos que muitas pessoas, querido, elas não têm dado atenção devida ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz, queridos, manifestações, ele traz dons, e muitas vezes nós ficamos, né, à espera da manifestação. Querido, o Espírito Santo diuturnamente ele está com você, é 24 horas, ele está com você. Há momentos que você vai estar orando, você vai estar no seu quarto, vai estar na igreja, e você vai se entregar, e Ele vai sim te usar a falar em línguas, Ele vai sim trazer sobre você uma revelação, mas isso não é todo momento. O todo momento é aquele onde você dá ouvido à voz do Espírito Santo, aquilo que Ele está dizendo para você. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos quem é o Espírito Santo, qual é a função dele na terra, o porquê que o Espírito Santo, por que eu preciso dar ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Querido, o Espírito Santo é quem nos guia para a verdade. Nós temos uma humanidade, um mundo tão envolto à ciência, a buscar o conhecimento, a descobrir, a desbravar o universo. Estão tão longe da verdade. Guerras sem fim. Essa semana eu fui 3 vezes para São Paulo. E na semana passada eu tinha ido, e eu desço ali na Cruzeiro do Sul para pegar o ônibus para ir para o Brás. E na quarta-feira passada já me incomodou, tinha um homem deitado num colchão velho, extremamente velho. E aquilo já me incomodou quando eu vi ele. Ele alcoolizado ali, e eu entrei no ônibus, fui embora. Quando ontem novamente eu desci ali, e aquele homem estava lá ainda. Há mais de 15 dias aquele homem está num colchão velho, um pedaço de colchão. O cheiro é, desculpa, irmãos, a palavra, mas é muito forte. Ou seja, aquele homem, aquele ser humano está apodrecendo ali.
E aí eu cheguei na base lá, eu falei assim, viu, tem algum lugar que se ligue aqui para que alguém possa ajudar uma pessoa em situação de rua? Aí passei para ela, né, para a policial que trabalha lá, falei, olha, nessa rua, nesse número, tem uma pessoa lá que está precisando de socorro. Irmãos, quantas pessoas passam ali todos os dias? Eu sei que se nós olharmos para toda São Paulo, você vai ver isso em muitos lugares. Mas a minha natureza, ou melhor, a direção do Espírito Santo, né, mexeu comigo ali. Eu fiquei por poucos minutos ali. E aí eu disse para ele, eu falei, você precisa de Deus, colega. E ele, na alucinação dele, e ele falava, eu preciso. Falei, olha, eu não sei porque você está aqui, mas eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. E eu subi, eu tinha que trabalhar, subi no ônibus, fui, e ali, eu espero que quando eu voltar, na próxima quarta-feira, eu não veja mais ele ali. A palavra, o Senhor Jesus, irmãos, Ele veio para este mundo, não para os que estão são, mas Ele veio para os que estão doentes, estão perdidos, acorrentados, escravos do mundo, escravos de uma geração preocupadas consigo mesmo, que estão preocupadas com o seu eu, que não querem saber se ele vai morrer ali apodrecendo. Mas nós precisamos, irmãos, cuidar de pessoas. Precisamos dar ouvidos ao agir do Espírito Santo. Quão desejável é sermos bem ensinados nas coisas do reino. O homem natural, ele se intromete em todo conhecimento. Deus colocou nele um instinto pelo qual ele fica insatisfeito se não pode sondar inteiramente um mistério. Nunca pode ficar contente enquanto não desvendar segredos. O que chamamos de curiosidade é algo que nos é dado por Deus, nos impelindo a buscar o conhecimento das coisas naturais. Essa curiosidade santificada pelo Espírito também é aplicada em questões de ciência e de sabedoria celestial. Se houver curiosidade dentro de nós, ela deve ser empregada e desenvolvida na busca pela verdade. Um verdadeiro cristão está sempre lendo atentamente, pesquisando as Escrituras para que possa se certificar quanto às suas principais e cardeais verdades. Queridos, muitos de nós, né, temos uma dificuldade muito grande de ler. Mas quando nós queremos saber de algo, nós entramos no Google e pesquisamos e ficamos horas ali até entender, até encontrar aquilo que nós queremos saber. Eu quero entender como que funciona a nave, né, Charles de lá que vai, ou do Elon Musk, eu quero saber como que funciona. Você vai perder 2, 3 horas ali, tentando entender como funciona. Talvez você tenha uma doença, ou algo, você quer saber, né, daquilo, você vai pesquisar, você vai lá, vai a fundo. Mas e a Bíblia? Será que nós fazemos a mesma coisa com a palavra de Deus? Será que nós colocamos o nosso desejo, a nossa curiosidade de buscar o conhecimento da verdade? Será que isso está aqui dentro? Será que nós temos colocado isso? Será que nós temos pedido para o Espírito Santo, olha, me conduza a conhecer-te mais, a conhecer mais a Deus? Queridos, pessoas passam horas na frente do computador,
Louva a Deus, é necessário você fazer uma faculdade, se graduar? É. Mas quando você faz isso, também cheio de Deus, irmãos, você vai ser mais do que abençoado. Você vai ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque você não vai ser influenciado por nenhum tipo de ideologia, por nenhum tipo de pensamento, porque você vai ter uma base sólida, uma base forte, uma base que determina o seu ser. E quem vai trazer a luz, né, deste conhecimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos impulsiona a ser curiosos pela palavra. É Ele quem nos ensina, é Ele quem vai te falar, olha, o que está escrito aí é isso. Irmãos, quantas vezes, né, eu me debrucei na palavra, e lia e não entendia. E aí, como num piscar de olhos, né, um estalar de dedos, talvez você, né, que nem eu li lá na minha casa e fui para o culto. A hora que o pastor começou a falar, o Espírito Santo fez assim, olha, é isso. Irmãos, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo é algo maravilhoso, é algo gigantesco, porque você é edificado, você é transformado, você é renovado de uma forma, querido, extraordinária por Deus. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade. Uma doutrina mentirosa logo gerará uma prática mentirosa. Ou seja, se a minha visão, se o meu buscar for nas coisas do mundo, naquilo que te afasta de Deus, você vai se encher daquilo. Mas se você se dedicar em crer no Evangelho, em ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ser tremendamente abençoado, querido. O conhecimento de toda a verdade nos tornará muito úteis neste mundo. Seremos médicos hábeis que saberão afastar a pobre alma angustiada, por pôr o dedo em seu olho e tirar-lhe as escamas, para que a luz do céu o console. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra, do conhecimento da verdade, te habilita a tirar as escamas das pessoas. Quando você está cheio da palavra, quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar para falar do Evangelho, para falar das boas novas de Cristo, às pessoas que estão lá fora. Todas aquelas que estão escravizadas, acorrentadas, que não estão dando ouvidos. Porque muitas vezes você será questionado, você será colocado ali sobre julgamento, né? Ou questionamento. E se nós não tivermos o conhecimento da verdade, muitas vezes seremos não derrotados, mas muitas vezes sim, a pessoa vai vir falar com você e você não vai ter argumentos para contradizer o que ela está argumentando. Mas quando você está cheio de Deus, quando você deixa o Espírito Santo agir em sua vida, quando você deixa o Espírito Santo te guiar, te direcionar e dizer aquilo que você tem que falar, você vai ser usado, você vai ser um instrumento na mão de Deus. Deus é maravilhoso, querido, Deus é poderoso. O olho deve observar perpetuamente a direção. Os grãos da verdade são como os grãos de ouro dos rios da Austrália. Devem ser, ou do Brasil, né?
devem ser sacudidos pela mão da paciência e lavados na corrente da honestidade. Do contrário, o ouro fino será misturado com areia. A verdade costuma estar misturada com o erro, e é difícil distingui-la. Mas nós bendizemos a Deus. Ele disse: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Todos os dias, irmãos, como eu disse, nós receberemos inúmeras mensagens que virão através das redes sociais. Outrora eu estava vendo, acho que um TikTok, alguma coisa assim, e eu vi uma pregação que era contrária ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo só era recebida ou ouvida pelos profetas. Ou seja, era um homem, né, ensinando ali, provavelmente, um pensamento judeu ou islâmico, e que não aceitava o direcionamento do Espírito Santo. Queridos, conhecer a Cristo, se aproximar de Deus, é através do Espírito Santo. Não tem outra forma. Enquanto nós estivermos aqui, é através do Espírito Santo. É Ele quem vai conduzir as nossas orações a Deus. É Ele quem vai trazer as orientações de Deus para nós. É Ele quem vai nos revelar a palavra quando nós estivermos lendo. É Ele quem vai nos consolar no momento da dificuldade e nos alertar de que forma nós devemos agir. Precisamos estar atentos à mão do Senhor. Precisamos de um guia, porque tendemos a nos extraviar. Davi diz: eu me perdi como uma ovelha perdida. Isso é muito significativo, pois se uma ovelha for colocada no campo 20 vezes e não sair 21 vezes, será porque não pode, porque o lugar tem um obstáculo e a ovelha não consegue encontrar uma saída. Se a graça não guiasse o homem, ele se perderia, mesmo se houvesse placas de sinalização em todo o caminho para o céu, que fica escrito, né? Céu, céu, o caminho para o refúgio. Ele se voltaria para o lado e o vingador do sangue o alcançaria. Se algum guia não colocou a mão em seus ombros, como os anjos em Sodoma, e clamou: fuja, fuja e salve sua vida, não olhe para trás. Estas então são as razões pelas quais precisamos do Espírito Santo. Queridos, nós por si só não conseguimos chegar a Deus. Sem a presença do Espírito Santo, nós não somos guiados. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz ao céu, é quem nos conduz a Deus. Assim como uma ovelha, queridos, né, a ovelha vai querer, se o pastor não estiver lá, né, com o seu cajado, com a sua vara, puxa uma para cá, dá um, né, com carinho, é aqui, filha, é aqui, não é aí. E é assim que nós somos, queridos. Muitas vezes nós somos propensos a desviar, né, a tomar outro caminho, porque a nossa natureza muitas vezes nos leva a fazer isso. E como é bom ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não tem coisa melhor do que ter Ele. Quando nós oramos, querido, ou quando nós estamos num momento difícil da nossa vida, a primeira coisa que nós muitas vezes entramos em pânico, em desespero. Aí a gente ora a Deus, tenta buscar um lugar para ficar ali sozinho. E muitas vezes nós somos, muitas vezes não, quando nós buscamos Ele, Ele nos toma, querido. E Ele traz um conforto, Ele traz um consolo.
O momento que nós mais sentimos a presença do Espírito Santo é no momento da dificuldade. É muitas vezes no momento da tragédia. Ali nós choramos e pedimos a Deus para que Ele possa tirar aquela dor, aquele incômodo. E o Espírito Santo nos abraça, querido, de uma forma sobrenatural. E traz o alívio, traz o consolo. É algo assim, gigantesco, né? E como nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo. Como nós temos nos preocupado com tantas coisas. E muitas vezes esquecemos de dizer, Espírito Santo, obrigado. Quem me conhece já sabe, né, que eu sou bem. Quando o Espírito Santo fala, o coração é muito bom. Mas quando não temos comentaristas ou ministros, ainda temos o Espírito Santo. E deixe-me lhe contar um segredinho. Sempre que você não conseguir entender um texto, obra na sua Bíblia, ou algo que está acontecendo, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Queridos, Deus é maravilhoso, Deus é surpreendente. Deus nos guarda dia após dia, mas raramente entram nela, de modo a viver em contínua dependência de Deus, o Espírito Santo, e extrair novos suprimentos dele. Ou seja, né? Deus nos guarda todos os dias. E nós precisamos buscar suprimentos do Espírito Santo. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente na busca da presença de Deus. Às vezes ficamos semanas, né, sem ler a Bíblia. Por mais que nós venhamos na igreja, às vezes estamos tão preocupados, algo que tem nos, né, tirado a paz, talvez uma preocupação com o emprego, com o filho, né, com faculdade, com outras coisas mais, e esquecemos de nos aproximar de Deus. E a palavra fala que o Espírito Santo ele está continuamente dentro de nós. E basta nós buscarmos dele, basta nós irmos até ele, né? Por mais que ele esteja aqui dentro, ele quer ser buscado, ele é uma pessoa. Assim como Deus, né, a Trindade, são 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles formam o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você disser, né, Espírito Santo, eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, com certeza o coração deles está se alegrando. Você não teve, às vezes, inexplicavelmente, no meio dos seus negócios, um pensamento a respeito de Deus e das coisas celestiais, e não soube dizer de onde ele veio. Você não tem lido ou estudado as Escrituras, mas um texto veio à sua mente e não pode evitar. Embora você até mesmo o largasse, era como uma rolha na água que voltaria a subir até o topo da sua mente. Bem, esse pensamento bom foi colocado ali pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele guia seu povo em toda a verdade, sugerindo
assim como o guia na gruta faz com sua tocha. Muitas vezes você vai estar num dia comum e do nada vai surgir um versículo, uma palavra, e talvez você vai falar: mas por que estou pensando nisso? Por que veio isso na minha cabeça? E aí vem a escolha, né? Ou você vai lá na palavra e vai ler, ou vai dobrar o joelho e vai orar, ou você vai deixar ao esquecimento. Então, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Todos os dias Ele vai falar com você. Talvez por alguém, por uma pessoa, alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, você é crente, né? Sim, sou crente. Viu? Ó, na Bíblia fala que lá Jesus multiplicou a água, transformou a água em vinho. Então quer dizer que nós podemos beber. Aí entra, né, a confusão. Ele quer tirar a sua paz, ele quer justificar uma ação dele. Ele quer te interpelar. Por quê? Porque você é o representante do Senhor naquele lugar. Primeira coisa que ele perguntou é se você era crente. E se ele for um pouquinho mais conhecido, ele vai falar: você é cheio do Espírito Santo? É ou não é? Aquele crente que, né, não quis saber de Deus, está lá no mundão e quer justificar as ações dele. E ele vai se direcionar. E aí você vai se dirigir a ele. Fala assim, né? A palavra diz que nós devemos ter prudência, que não devemos nos embriagar, e que não devemos fazer algo que venha a levar o teu irmão ao fracasso, à queda. Ah, eu posso beber? A palavra fala: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O homem sábio sabe que ele não deve se embriagar. E como é que nós vamos saber disso, irmãos? Como é que nós vamos ser direcionados? Nós vamos entrar ali, né, num desespero, falar: olha, o que você está falando é besteira, está tudo errado. Não, você vai se embasar e você vai dar uma resposta para ele, porque o Espírito Santo vai te usar a levar até ele uma explicação plausível, uma explicação da verdade. É isso que nós somos, querido. Nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. Nós já pertencemos ao reino dos céus. Quem reina sobre as nossas vidas se chama Jesus de Nazaré. Ele é o nosso rei. Uma pergunta, né, que eu vou fazer, você responde aí no seu coração. Você tem uma Bíblia iluminada? O que é ter uma Bíblia iluminada? Todas as Bíblias, queridos, elas não serão iluminadas. Presta atenção. Se quem ler não estiver cheio do Espírito Santo. Você tem uma Bíblia iluminada? Sim, tem uma Bíblia com gravuras esplêndidas. Não entendo o que você quer dizer com a Bíblia iluminada. Bem, o cristão que tem a Bíblia iluminada, ele não compra originalmente iluminada, mas quando a lê. Ou seja, se eu comprar a Bíblia, colocar lá na minha sala e abri-la no Salmo 91 e ela esquecer lá, cadê o Espírito Santo? Cadê a revelação? Cadê a iluminação? Cadê a luz de Cristo? Não tem como. Ela só vai ser iluminada porque você está cheio do Espírito Santo e Ele vai revelar o que Deus quer falar. Ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar, Ele vai ser o guia, Ele vai determinar para você o que você deve ou não fazer. Queridos,
muitas pessoas estão se afastando de Deus porque não tem a presença do Espírito Santo. Muitos estão longe de Deus porque não querem mais ler a Bíblia. O que eu quero dizer hoje aqui, o melhor, que quem está falando, né, quem me inspirou, quem trouxe essa palavra é o Espírito Santo de Deus. É que nós precisamos fortemente buscar a presença do Espírito Santo. Quando nós formos ler a Bíblia, ore antes, peça para Deus revelar aquilo que você vai ler, querido. Peça para Deus dar direção. Quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, ore a Deus, peça para o Espírito Santo te dizer, te mostrar o que você deve fazer. Seja para o casamento, seja para uma escolha de trabalho, seja para a faculdade, ore a Deus, peça direção para Deus. E quem vai te inspirar, quem vai te mostrar, quem vai te guiar, se chama Espírito Santo de Deus. A ação, querido, é dele sobre a sua vida. Muitas vezes você vai estar trabalhando, o inimigo vai se levantar, ele vai pegar alguém, vai querer tirar a sua paz. Ore, peça para ele, Espírito Santo, acalma meu coração, apacenta. Acalme, me acalme. Você entendeu o que Deus quis falar para você hoje? Amém? Glória a Deus. Queridos, como é bom estar na presença de Deus. A gente vive, trabalha o dia inteiro, a correria, e quando o Espírito Santo ele te consola, ele te conforta, ele traz um alívio, né? A gente vê tanta injustiça, irmãos. A gente vê tanta coisa acontecendo. Depois que eu fui trabalhar, né, no batalhão lá de ações especiais, no BAEP, eu tenho cada dia mais me assustado com tanta coisa. Algo assustador, né? Esses dias teve a prisão de mais de 240 armas, uma fábrica clandestina de armas. E a gente vê o mundo indo só para destruição. Ninguém cuida de pessoas. As pessoas estão preocupadas em poder, em dinheiro. Se mata como se fosse, né, sei lá, um brinquedo que destrói e acabou, ninguém tem sentimento para nada. Cada vez mais, né, crianças aliciadas pelo crime, né, para servirem de instrumentos ali de venda de drogas. E aí eles já com 11, 12, 13 anos são envolvidas, né, no consumo de drogas e passam a viver numa forma muito, como que eu vou dizer, zumbis. A gente vê lá Cracolândia com inúmeras pessoas. Teve uma moça que recentemente aí se envolveu com drogas, foi morar na rua e, né, mataram ela lá a facadas, com uma crueldade gigantesca. Um povo sem Deus, um povo sem o Espírito Santo, um povo sem a palavra, sem amor, sem a verdade, cheias, né, da busca pelas coisas materiais, queridos. E o Senhor Jesus, Ele nos deu uma missão: ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas.
para todos os povos. É pregar, não é amarrar, não é arrastar, é pregar, é falar do Senhor Jesus. Falar do Senhor Jesus, não somente com a boca, mas com as ações. Porque é assim que a pessoa vai olhar para você, vai falar, olha, ali é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E na hora da angústia, do desespero, ele vai procurar e ele vai achar o Consolador. Queridos, que nós possamos nos encher mais da palavra, mais do Espírito Santo, que nós possamos nos aproximar, deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós e realmente agir conforme Ele quer, fazer com que nós, demos ouvido para Ele e possamos praticar as suas boas ações nessa terra. O céu já está preparado, a casa já está preparada, as bodas já estão instituídas. O céu é de verdade, não é de mentira. Um dia nós estaremos lá, assim como nós cantamos, unidos em amor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Amém? Glória a Deus. Amém, queridos, que Deus abençoe. Minha saudação, da nossa igreja, lá do IAA. A gente louva a Deus pelos irmãos, estamos sempre orando. Com relação ao missionário Marcos, irmãos, alguns dias, o missionário Marcos, ele tem passado mal do estômago. E a gente até levantou, uma oferta para ele poder fazer a endoscopia. E ele está com uma inflamação grande no estômago e o médico pediu biópsia para fazer. Ele está na Jordânia, agora em outubro, em nome do Senhor Jesus, eles vão estar vindo para o Brasil e eu peço que os irmãos orem por eles, amém, pelo casal que está lá, longe de tudo, mas com Deus, com o Espírito Santo. Mas precisamos das orações. Em nome de Jesus, eu creio que ele vai estar curado, vai chegar aqui já bem melhor. Amém? Então, os irmãos, eu louvo a Deus, peço que os irmãos continuem a orar por mim, pela minha família, pelo meu filho, que saiu agora de manhã, está dormindo, por isso não veio. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Paz do Senhor. Volto a palavra ao pastor Fábio. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando ao pastor Wellington, a esposa Olga, o Mateus, toda a família e toda a igreja do IAA. Leva também o nosso abraço para a igreja do IAA. E lembrando os irmãos, que quem quiser hoje à noite cultuar ao Senhor, eu já disse aqui durante toda a semana, que quem não viesse de manhã, procurasse uma das nossas igrejas. E lá no IAA vai ter a partir das 18. A partir das 18 horas tem culto lá no IAA. Então, quem quiser cultuar o Senhor hoje à noite ainda, vai lá para a igreja do IAA, que vai ser bênção, amém? Irmãos, outro aviso importante para os irmãos, terça-feira é culto dirigido pela UFEBRAC, e vai estar aqui conosco ministrando a palavra do Senhor, o pastor Claudemir. Ele é sogro do Pedro, do irmão Pedro, do filho do nosso irmão Everaldo. Ele vai estar aqui ministrando a palavra e vai ser bênção. Irmãos, nós vamos orar também em favor dos aniversariantes, A nossa irmã Daiane fez aniversário na terça-feira. Vem então receber a oração. Tem alguém também que fez aniversário esse mês de agosto e não recebeu a oração? Quiser vir agora receber a oração, vem também, que é um presente, Tem mais alguém, irmãos, que não pegou oração durante esse mês? Quer receber? Amém? Vem. Eu falo que o melhor presente é a oração. A oração é o melhor presente. Filho perdido é nada. Amém. Vamos orar, irmãos. Se coloque em pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
É no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e apresento agora nas tuas mãos a vida, Senhor, das tuas filhas, que neste mês, ó Pai, o Senhor concedeu a elas essa bênção de completar mais um ano de vida, Senhor, mais um ano de vida com a tua graça, com a tua proteção, com o teu Espírito Santo direcionando a vida delas. Pedimos, ó Pai, que no nome do Senhor Jesus o Senhor continue abençoando a vida delas, da Daiane, também da Larissa. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando da vida delas, dando saúde, e que elas continuem sendo bênção, ó Pai, por onde elas passarem, Pai. No nome de Jesus, nós já te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Depois, no final do culto, vocês dão um abraço nelas aí e deseja parabéns, felicidades. Irmãos, mais algo importante que nós fazemos todo o culto, né? A oração da fé. Se você hoje levantou e não está se sentindo bem, teve alguma dor, está com algum problema e quer receber a oração, esse é o momento que nós fazemos a oração da fé, todo o culto, todo final de culto, amém? Tem alguém que quer vir aqui receber a oração, irmãos? Receber a unção de cura, receber unção de Deus para a tua vida, glória a Deus. Eu vou convidar aqui o pastor Wellington, por favor, pastor Wellington. A gente sempre chamamos um homem de Deus, uma mulher de Deus para estar ungindo, e aí e nós como igrejas vamos orar, né, em favor da irmã Sandra, do irmão Everaldo, da irmã Célia. Pode ficar junto aqui, se puder. Vamos orar, irmãos? Estenda as suas mãos. Santo Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que aqui estamos, ó Pai, nessa manhã, mais uma vez, Pai, cumprindo, Pai, a tua palavra, cumprindo o teu querer, Pai, aonde ali no livro de Tiago diz que nós como presbíteros, como pastores, como obreiros do Senhor, ó Pai, como igreja, nós devemos levantar as nossas mãos, estender as nossas mãos e orar pelos enfermos. E a palavra do Senhor também vai dizer que a oração da fé salvará o enfermo. Pai, nessa manhã, nós estamos aqui profetizando no nome do teu Filho amado Jesus, a tua cura, Pai, o teu milagre, a tua bênção para a vida, Senhor, da tua filha Sandra, para a vida do teu filho Everaldo, para a vida, Senhor, da tua filha Célia, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, e derramado é, Pai, a tua unção, a unção de cura sobre a vida deles, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Wellington, a pastora Olga, por estar aqui conosco nessa manhã, a Larissa, que falou que é filha perdida, mas não é filha perdida, não tem filho perdido não. E se tiver perdido também, o Espírito Santo encontra e traz de volta, amém? É filha do Brasil para Cristo, glória a Deus. Irmãos, lembrando, amanhã teremos tarde da bênção às 15 horas, a nossa irmã Beth não está presente porque está trabalhando. Terça-feira, culto da UFEBRAC às 19h30, quinta-feira, culto de oração e estudo às 19h30, está sendo bênção, irmãos, não perca porque está sendo bênção, e foi falado justamente sobre o Espírito Santo, na quinta-feira. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e ali foi falado muito que Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, e que nós também, irmãos, se nós dermos lugar, liberdade, vamos ser também usados. Então venha participar. Sábado nós teremos palestra para líderes e obreiros na sede, às 19 horas. Irmãos, o nome é
para líderes e obreiros, mas toda a igreja está convidada a participar lá. Vai estar conosco o pastor Kleber, se eu não estou enganado é Kleber, né? Lá da nossa igreja de São Vicente, Jockey Clube de São Vicente. Ele vai estar ministrando essa palestra. Ah, pastor, mas eu não sou líder e também não sou obreiro. Mas se você quiser participar, exercer um chamado que Deus tem para a tua vida, está sendo convidado. Não vai ser pago nada dessa vez. Sempre tinha uma taxa, né, de inscrição. Dessa vez não vai ter taxa. Então todos estão convidados a participar a partir das 19 horas na nossa igreja sede. Domingo, reunião de líderes e obreiros. Não vai ser reunião de líderes ainda, é primeiro domingo que vem. A reunião de líderes e obreiros é no segundo domingo, então não vai ter. Não vai ter a reunião de líderes, é reunião de líderes e obreiros local, irmãos. E que como eu estou falando da sede aqui, da palestra lá na sede, eu confundi. Então às 17h30, domingo que vem aqui na nossa igreja, eu quero estar fazendo esta reunião com os líderes e obreiros. E culto da família às 19 horas, amém, irmãos? Amém? Já levante a sua mão aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença em nosso meio nessa manhã, Pai. Pai, eu te louvo, te agradeço por cada vida que aqui esteve nessa manhã, Pai. Por aquelas que não puderam estar, também oro. Peço, Pai, que o Senhor abençoe, visite cada lar nessa manhã. Pai, prepara um domingo abençoado, uma semana de bênção e vitória para a tua igreja, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Ainda com a sua mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos viram comigo? Amém. Com esse seu dia amanhã. E a sua semana. E o culto da UFEBRAC. E que assim seja no nome do Senhor Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo. Cumprimente seu irmão e vá na paz do Senhor. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,